Café com Casais na área. Boa noite para você que nos permite mais uma vez, né, chegar até a sua casa. É uma alegria para nós poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou aos nossos corações. Eu sou o Onésimo da Lidiane. Eu sou a Lidiane do Onésimo. Eu sou o Juninho da Geisa. Eu sou a Geisa do Juninho. Vocês esqueceram hoje, velho? Coração, não pode esquecer, né? Então, pessoal, sobre quem mesmo nós vamos conversar hoje? Ruth e Boaz, né? Tem mais uma pessoa também bacana aí nessa história, não é? Verdade. A Tem sogra, né? A sogra! Noemi, né? A sogra aí de Ruth. É verdade, muito bacana, né? A gente, quando fala de sogra, né? Existem muitas piadas, muitos achismos, muitas coisas às vezes até real, né? Por falta de sabedoria dos familiares. A gente sabe que tem relacionamentos realmente que são afetados por isso, né? Mas nós vamos falar hoje sobre uma sogra muito bacana, né? E uma nora também, né? Um exemplo, assim, de conduta, de postura, né? É verdade. Aí eu tenho que, né, falar, né? Porque a minha sogra é um amor, minha sogra é uma mãe pra mim, né? Eu posso falar isso. Perdeu a oportunidade, né, Juninho? Eu sei que ela vai estar assistindo. Que Dá um beijão pra minha Excelente, sogra. amo também minha sogra. Não vou perder o tempo, não. Minha sogra é igual uma mãe pra mim. Coraçãozinho pra sogrinhas, hein? E nós vamos perceber, né, que é uma época onde eles estavam vivendo um tempo de fome, né? Não é isso que fala, né, Ana? É No isso. tempo dos juízes a terra estava passando por um tempo de fome, lá em Belém, né? E aí a gente vai perceber que nós estamos falando sobre Noemi, né? Ela era casada com Elimelec. Elimelec. É. E o nome dele tem um significado assim que me chamou a atenção. Meu Deus é rei. Olha, gente, que nome forte, não é verdade? Então que nós possamos também ser assim, esse que fala, meu Deus é rei. E a gente vai ver, como a Diane disse, né? Eles estavam passando por um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez ele foi preciso tomar uma atitude, né? E às Pensando vezes- no bem-estar da família, né? E às vezes, né, amor, a gente também passa por momentos de dificuldade, não é? Onde às vezes a gente tem que, vamos dizer assim, redirecionar a nossa vida, não é verdade? Né? Então, nós vamos perceber o que aconteceu, né, durante o enredo dessa história. E essa família, ela precisou de sair da terra, que é Belém. Belém significa a casa do pão, a casa Olha da só. provisão. Olha só, eles saíram da casa da provisão e foram Por com o causa de intuito escassez, né, de Lídia? Olha que escassez, né? E eles saíram dali e foram para a terra de Moab, mas o intuito deles era de passar um tempo em Moab. Moab era uma terra de provisão também, né? E a gente vai perceber algo que aconteceu. Eles permaneceram ali nessa terra, né? E na história, no enredo, vai falando, né, que ela perdeu o marido, né? Mas eu achei interessante, Lídia, assim, antes de falar dessa parte que ela perdeu o marido, que Moab, assim, não era a terra deles, né? Não era a terra do povo de Deus, né? E era até uma terra amaldiçoada mesmo, né, por Deus. E ali eles Pelo foram, né, contexto. pra ali, então a gente percebe que às vezes a nossa vida é assim também, né? A gente precisa tomar algumas atitudes, ir pra alguns lugares que muitas pessoas às vezes não vão entender. Falam, nossa, por que eles estão indo pra lá, né? Por que eles estão tomando esse rumo na vida? É sempre entender o propósito de Deus, né? É verdade, né? A gente precisa entender isso. Então, Noemi chegou ali com o marido, né? Elimelec, é isso? Elimelec. Diferente o nome, né? É, demais. Nessa terra, né, de Moab, o que acontece? Ela perde o seu esposo, né? Mas naquela terra também, os seus dois filhos, né, eles se casam com, vamos dizer assim, pessoas que não eram do arraial deles, né, as mulheres não pertenciam ao mesmo arraial, mas eles se casam ali, né? E também acontece naquela terra dela perder, né, os seus dois filhos. E aí agora, o que acontece? Conta pra nós aí. Perceberam que eles estavam correndo da fome e da morte. E eles encontraram a morte naquele lugar, né? Então, a gente perceber que às vezes é interessante nós sempre perguntarmos para Deus, mesmo nos momentos mais difíceis que nós nos encontramos, Senhor, é para eu sair desse lugar? Né? É sempre importante também a gente perceber isso em Deus, né? Porque o momento de aperto não quer dizer que eu preciso me mover para um lugar diferente daquilo do que Deus quer,
né? Sair da casa da provisão. Porque às vezes a gente precisa passar por isso, né, Lídia? Assim, tem algumas coisas que a gente precisa passar na vida pra gente ser aperfeiçoado, né? Não adianta a gente querer correr. Não é fugir da situação, né? Mas é saber lidar com aquilo ali em Deus, Exatamente. né? E a gente percebe que eles encontraram a morte no lugar, né, que supostamente era também um lugar de provisão, Moabe, né? E eu penso que eles eram uma família de influência, né? Porque assim, o que a gente vê de relato na Bíblia, né? É que as noras, elas vieram meio que pro lado de cá, pro lado da família deles, né? Verdade. Assim, porque a gente percebe que eles eram uma família que estavam próximos de Deus. Eles saíram de Belém, mas eles continuaram servindo a Deus. Eu percebo isso, né? Porque eles continuaram mantendo o relacionamento com esse Deus. E igual você disse, eles conseguiram passar, né, esses ensinamentos do nosso Deus para essas mulheres também, né? Que apesar deles terem saído, vamos dizer, da sua terra natal, eles não foram influenciados pelos deuses daquela terra. Mas é interessante que a gente vai ver lá no capítulo 1, né? Não sei se eu estou adiantando um pouco, mas no versículo 16, a gente vai perceber, né, uma resposta de Ruth. Então vamos aguardar um pouquinho que vocês vão ler um outro versículo antes, Isso. né? Eu queria ler o versículo 6, tá? Tá Lê pra falando o nós. seguinte, capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então a gente percebe que ela ouviu falar, não sei se é de um comerciante que passou por ali, né? Mas essa notícia correu e ela ficou sabendo, né, que Deus tinha vindo com auxílio. E a atitude de Noemi foi de retroceder, voltar ao lugar da provisão. Então a gente percebe, né, que em situações do nosso dia a dia é importante a gente avaliar. Retroceder às vezes é necessário, né? Verdade. E a gente pode E falar. voltar, Lídia, nem sempre quer dizer fracassar. Muitas vezes a gente coloca isso na nossa cabeça, que às vezes se a gente precisa voltar para algum lugar ou para algum momento da nossa vida, se a gente precisa dar alguns passos atrás, eles não querem dizer fracasso, eles não querem dizer derrota, né? Eu percebo que muitas das vezes eles querem dizer recomeço. Recomeço de Deus na nossa vida, né? Isso me fez lembrar, Geis, uma experiência que eu vivi há cerca de 15 anos atrás. Eu era recém-formado, tive a oportunidade de trabalhar fora da minha cidade natal, que é Muriaé, para trabalhar no Rio de Janeiro. Minha esposa até então era minha noiva, fez um concurso para o Rio de Janeiro e as minhas palavras eram: tô indo para frente e não volto. Em 6 meses, né, que eu estava lá, a Lidiane passa no concurso, ela é aprovada, né, mas vi que não era o local aonde realmente para eu continuar. E eu tive que ter essa coragem, igual você falou assim, não significava fracasso, mas significava que eu tinha que dar um passo atrás, voltar para minha cidade e entender esse processo de Deus na minha vida. Eu falo que aquele tempo Glória a Deus, ele voltou. que eu passei lá, né? Eu falo assim que foram 6 meses de um aprendizado enorme para minha vida. Foram 6 meses onde eu tive a oportunidade de morar sozinho. Fazer comida, gente. Fazer comida, cuidar de uma casa, né? Aonde, vamos dizer assim, a minha fé foi provada. Distante de todas as pessoas que me conheciam, num ambiente totalmente diferente, né? Então foi um processo aonde eu saí, crescendo. Não foi para eu permanecer lá, mas voltei com meu coração em paz para minha cidade, né? Permaneço nela ainda até o dia que o Senhor quiser, né? A gente precisa ter o nosso coração resolvido em relação a isso. Mas eu louvo a Deus por esses 6 meses da minha vida. Eles viveram 10 anos, me parece, nessa terra. 10 né? anos. Eu foi 6 meses. E como foi, né, um processo de crescimento e aprendizado, né, meu amor? E a gente entende, Janete, que você voltou, mas você voltou para recomeçar aqui, Sim. né? A gente sempre tem essas oportunidades, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu vejo que cada dia é um recomeço, né? Cada amanhecer, cada vez que a gente olha o sol nascendo, né? Nós já tivemos a oportunidade de passar esse tempo juntos, né? De ver o sol nascer juntos. E cada vez que a gente vê o sol nascer, é uma oportunidade de recomeçar que Deus nos dá, né? E elas estavam recomeçando ali, né? Voltando. E aí eu queria continuar, que a Alice estava lendo, vou ler a partir do versículo 7 agora, né?
Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. A gente vê esse versículo 15, fala muito com ela, né? Que Orfa, que era a outra nora de Noemi, estava voltando para o povo dela e para o Deus dela. Ela estava retornando para aquele lugar de onde ela tinha saído, né? Para se casar com um dos filhos de Noemi. E isso é muito interessante. A gente percebe depois, né, que Orfa que ela voltou para esse lugar. Quando a gente fala que voltar, né, é a oportunidade de recomeço, mas a gente percebe que Orfa voltou para uma prática antiga. E isso não é uma coisa que Deus quer de nós, né? Deus nos tira de alguns lugares de pecado, de alguns lugares que a gente se encontrava preso, escravizado, mas que pra gente não volte, independente da circunstância. Pra lá Deus não quer que a gente volte, né? A gente tem esse entendimento também. Que embora a gente tenha que às vezes dar alguns passos para trás, mas para esse lugar de onde Deus tirou a mim e a você, né? Com a nossa fé em Jesus, com o renovo de Deus, esse lugar Deus não quer que a gente volte. E Ruth entendeu isso, né? As duas tiveram a oportunidade de conhecer o nosso Deus, né? De ter uma experiência com eles. E as duas tiveram a oportunidade de fazer uma decisão, né? Decidir voltar, no caso de Orfa, foi decidir voltar para as velhas práticas, né? E a decisão de Ruth, qual foi, gente? Seguiu Deus, né, da sua sogra, né? Porque muito bacana essa parte. Agora é o versículo que eu já estava doido para ir para ele, né? Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que declaração! Que influência que essa mulher recebeu na vida dela, ao ponto, né, de falar para a sogra: cara, o seu Deus é o meu Deus. Ela se posicionou, né? Não, eu quero o seu Deus, eu quero servir esse povo que tem caráter, né? Igual... Pode falar. Porque Ruth, aparentemente que a gente vendo, não fala especificamente, mas parecia ser um povo que não tinha um caráter de Cristo. E quando ela conviveu 10 anos com essa família, então ela aprendeu isso com eles. Então ela quis largar as práticas antigas, né, e seguir a sogra, né, que tinha o caráter de Cristo, e transformou isso em pastores para ela, né? Eu achei muito interessante a atitude de Noemi, igual a gente falou, né? Retroceder às vezes é necessário. E retroceder não quer dizer que a gente está andando contra a vontade de Deus. Na verdade, a gente está se posicionando naquilo que Deus quer. Porque quando Noemi decide voltar, ela teve que encarar toda uma situação, né? Porque ela era conhecida naquele lugar. Fala aqui que quando ela foi se aproximando do povoado, todos já começaram a perguntar: não é aquela Noemi, né? Mas eles perceberam algo diferente em Noemi, né? O semblante dela já não era mais o mesmo, até mesmo por tudo que ela havia passado, né? E ela teve que encarar, né? Voltar para aquele lugar, voltar para aquelas pessoas, né? Se explicar e encarar a situação. E com dificuldade de provisão, né? Porque viúva naquele tempo, ela era aquela mulher, quer dizer, ela era viúva e ela perdeu os 2 filhos. Então, a chance que ela tinha de que alguém suprisse as necessidades dela... Mas eu percebo ela, assim, muito... O coração
dela em Deus, porque ela só voltou porque ela ouviu falar que Deus havia vindo em auxílio ao povo. Então a confiança dela em voltar foi voltar para esse Deus, sabe? Eu vou voltar e vou confiar que Ele vai ser o meu provedor, né? Ela nos demonstra mesmo assim um passo de muita fé, né? Igual você falou, assim, uma atitude de coragem para encarar tudo que vinha pela frente, mas uma atitude também crendo num Deus que provê. Afinal de contas, Belém era o quê? Casa da provisão. Amor, mas lembra que você falou? Ela veio com um semblante caído, não é? Você até compartilhou que parece que ela estava um pouco depressiva. E às vezes a gente vive situações assim, não é verdade? Compartilha aí com a gente. Eu falei com a Lidiane assim que eu fiquei pensando em Ruth agora, né? Só voltando um pouquinho no versículo 18, né? Vai falar assim, uma palavrinha que me chamou a atenção é o seguinte, ó. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida. Enquanto ela estava decidida em acompanhar, né, a Noemi. Eu comentava com a Lidiane assim, falei, cara, quando a gente vai ver no versículo 20 aqui, provavelmente ela estava passando por um momento de depressão. E eu pensando na nora, né, olha só, agora ela não tinha o marido, né, não tinha a provisão, e ainda agora acompanhando uma sogra provavelmente com um humor extremamente abalado, porque quando ela chega lá, vai falar assim, o nome dela tinha um significado que é agradável, mas quando ela chegar, vocês podem me chamar de Mara, de amarga. Então, olha só, e Ruth vivenciando todo esse tempo ali com a de sogra. luto, de tristeza, De tristeza. Então, ela sendo também um alicerce na vida de... É isso que eu percebo, Onésimo, assim, porque quando a gente Noemi, casa, né, a gente entende que eu casei com o Juninho, mas também que a família dele passa a ser a minha família e que a minha família passa a ser a família dele. Então, assim, mesmo, eu falo, na morte do cônjuge, essa aliança, ela não é desfeita, porque você passa uma vida permaneceu toda, nessa aliança, E né? Ruth, eu acho que ela entendeu essa aliança de uma forma tão profunda, né? Que, assim, ela com o esposo, sim, tinha acabado, ele tinha morrido, mas que ela permaneceu naquele compromisso de ser uma filha, né? Isso que eu falei. Sogra, né? Porque ele entendeu que ela não tinha, ela entendeu que Noemi não tinha mais ninguém, né? Ela era livre, né? Ela era livre. Igual você falando assim, a questão da honra, isso também me chamou muita atenção na vida de Noemi. Como ela honrou a sogra. Mais à frente a gente vai até ver destacando isso, né? É verdade. Então chegaram em Belém na época da colheita, né? As duas chegaram nesse momento ali. E aí, o que aconteceu, gente? A partir daí? Aí eu entendo que Ruth, né, como uma mulher sábia, como uma mulher que via, que estava ali para cuidar da sogra, né? Que ela também tinha esse papel, ela foi buscar provisão, né, gente? Ela foi arrumar alimento, ela foi trabalhar, ela foi, né, dar um jeito de sobreviver e de lutar contra essa situação, né? De tomar posse também daquilo que era direito dela, porque o direito do estrangeiro era de ir atrás dos ceifeiros recolhendo aquilo que tinha caído. Então ela ficou sabendo que era esse o direito dela e ela não ficou sentada esperando a comida, né, vir para dentro de casa. Ela foi e falou assim, eu posso me posicionar nisso, então é nisso que eu vou. E ela foi. O que eu posso fazer, né? Até isso eu percebo, Lídia. Hoje em dia a gente às vezes vive momentos de dificuldades e às vezes a gente vir para Deus e perguntar a Deus, o que eu posso fazer nesse momento? Como eu posso me levantar nesse momento? A gente fica só murmurando, só reclamando. Nossa, Deus, mas minha vida tá ruim. Nossa, mas tá difícil. O Senhor tá vendo o que eu tô passando. O Senhor não me manda um auxílio do céu. Às vezes Deus já mandou, o auxílio já está na sua frente, mas por murmurar tanto a gente não toma essa posição que Ruth tomou, né? É uma questão de postura. Esse é o meu né? direito, então eu vou atrás do meu alimento, eu vou me sustentar, eu vou me renovar a cada dia. Mesmo né? ela tendo que se humilhar, né? Como Ruth se humilhou indo atrás dos ceifeiros, enquanto as espigas iam caindo, ela ia recolhendo aquilo, né? Então Ruth falou assim, né? No capítulo 2, versículo 2 fala, Ruth, a Moabita, disse à sua sogra, né, Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir, né? Então ela entendia que debaixo de uma permissão ela poderia fazer isso. E a resposta da sogra, vá minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a receber as espigas dos ceifeiros, né? Então ela se posicionou e casualmente ela pegou e estava no campo de quem, gente? Que ela se encontrava. Interessante que na minha versão vai falar de um
segador generoso. Né? Aí, igual você falou, e aonde ela foi? Nos campos de Boaz. Nos campos de Boaz. Né? Um homem assim de uma postura, de uma conduta exemplar. E interessante que quando ele chega lá, ele vê Ruth, né? Mas antes, né, fala de Boaz, olha só quem era esse homem, gente. Assim, eu fiquei lendo o texto, né, e percebendo assim, a gente tem que ter um padrão, né, pra gente saber com quem a gente vai casar. Né? A gente tem que saber escolher a pessoa, né? E a gente não escolhe, né, não é vendo depois, a gente já vê antes as atitudes, as habilidades da pessoa, se ela tem uma índole, se ela tem um caráter, e a gente percebe Boaz. Quem era Boaz? Nós vamos falar um pouquinho desse homem, né, que foi o resgatador, aquele que resgatou, né? Fica a dica aí pros namorados, hein, gente? Vamos ficar atentos, né? Faça a escolha certa, analisem bem, né? Olha a atitude de Boaz. No versículo 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, né? Então a gente percebe Boaz como um homem que se importava com as outras pessoas, né? Ele era o senhor da ceifa, ele era o senhor da colheita. Mas nem por isso ele era um cara, né, que se achava, né? E ele, na verdade, ele compartilhava, ele abençoava aqueles que estavam sobre o comando dele, né? Então a primeira característica que eu percebo em Boaz, né, é esse interesse pelas pessoas, o se importar com o outro, né? E a palavra fala que ele era do clã de Elimeleque, né? Exatamente. Então, Era assim, parente de quem? Do sogro, né? Exatamente. Do sogro dela. Então, assim, vinha da mesma linha, né? Da mesma... E aí, né, Boaz, ele perguntou quem que é. Você vê que ele percebeu a presença de Ruth ali, né? Que me chamou a atenção. E eu entendo isso. Quantas vezes, né, nós passamos pela rua, às vezes no nosso trabalho, algumas pessoas são invisíveis, né, pra nós. Eu percebo isso, Deus me chamou a atenção, falou, cara, Boaz, ele reparou naquela mulher que recolhia as espigas, né? Verdade. Então, assim, muitas vezes nós precisamos ficar mais atentos, né, às pessoas, porque Deus, ele se preocupa com todas as pessoas. E nós precisamos também ter esse cuidado. Boaz era esse homem, né, que ele saudou os ceifeiros e ele viu quem era aquela mulher que estava recolhendo ali, né? E o ceifeiro que respondeu, ele foi falando as características de Ruth, você percebe isso? Ela ficou aqui o dia inteiro, ela trabalhou o dia inteiro, nem sentou até agora, né? Ela precisa de algo para comer. Então a gente percebe a característica de Ruth de estar ali se esforçando naquele momento, né? E aí o que ele fala, né? No versículo 8, disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra colheita, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes enchiam. Então, outra característica que eu percebo aqui em Boaz, né, é aquele que dava provisão e aquele que protegia, né? Isso é verdade. Então, assim, protetor e provedor. Né, ele protegeu, ele cercou Ruth. E quando ele aconselha Ruth a ficar, que ele ia guardá-la, né? E quando ele fala que ele ia providenciar água para ela beber. Então ele estava ali na função, né? Mostrando são características dos maridos. Dos né? maridos, exatamente. Conforme, né, o coração de Deus. O protetor e o provedor, né? Aquele que gera segurança, né? E a gente percebe isso na vida de Boaz. E a gente percebe também, né, que ela continuou ali e Boaz, ele continuou a se importar com ela, né? A ser um homem bondoso, né? Abençoar. E aí Ruth, né, sempre falava com Noemi. Vocês, né, a gente pode descobrir, sempre Ruth, tudo que ela fazia era como se ela desse, prestasse contas mesmo, né? Ela respeitava Noemi como uma mãe, né? E você viu, Geisa, que... Como uma mãe. Então ela respeitava Noemi. Tudo ela contava pra Noemi. É verdade. E lá atrás, a gente vai lembrar, Noemi também tratava ela como filha. Isso. Noemi fala, minhas filhas. Então a gente vê um Existe uma relacionamento honra, né? ali que havia entre elas. E esse relacionamento era notado por todos.
né? Porque a gente percebe que Boaz, ele vira e fala, me contaram o que você tem feito com a sua sogra, né? De onde você veio, com quem você veio e como você tem honrado a sua sogra. Né? Então isso foi notório para todo aquele povoado. Até Boaz ficou sabendo disso. E isso chamou a atenção dele, né? Só antes de você ler, assim, que também me chamava a atenção quando a gente estudava, né, a história, eu percebo assim também aquilo que Ruth foi semeando na vida de Noemi, agora ela já começa a colher lá, quando ela começa a conhecer Boaz, né? Igual o Diane destacou, né? Sem eles terem nenhum relacionamento, mas ele já veio demonstrando características, né, de um homem diferenciado, e Boaz também percebe em Ruth qualidades de uma mulher diferenciada, não é verdade? Mas quem deu o toque para Ruth que Boaz seria uma boa opção para ela? Né? Quem deu o toque? A sogra sempre posicionando ela, né? É verdade. Isso é muito interessante. Ela era uma né? mentora, né? Noemi era uma mulher que direcionava Ruth. É verdade, porque ela podia, né, Geise? Venhamos e convenhamos, pensar assim, deixa a Ruth aqui cuidando de mim, afinal ela tá provendo para mim, mas ela não pensava só nela, ela pensava de posicionar, de lançar Ruth ao propósito, né? Então ela se preocupava muito com ela. E a gente percebe, né, que Boaz vira e fala, né, que ele sabia o que ela tinha feito com a sua sogra, que deixou o pai, deixou a mãe, né? Deixou a sua terra natal, deixou o seu Deus para viver numa terra onde não era dela, mas servindo ali em amor, e entendendo esse posicionamento novamente aqui. E fala aqui, ó, que ele falou assim, que o Senhor retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, assim, ele entende que Ruth veio também nessa confiança de Deus. E Boaz, ele não perdeu a oportunidade de abençoar Ruth. Vocês perceberam isso? Que o Senhor te abençoe. Então, a outra característica de Boaz, um abençoador, né? Aquele que intercedia, né, mesmo pela vida de Ruth aí. E aí, só que assim, eu percebo também em Boaz, de outra característica, né? Ele era um homem muito correto, né, meu bem? Assim, a gente lendo, a gente percebe isso. Por quê? Né? Pela tradição da época, né? Ele não poderia resgatar Ruth, porque tinha um parente mais próximo que ele, né? Que teria esse direito. E a gente percebe que Boaz não quis passar a perna nem nisso, né? Ele falou assim, eu sei quem pode te resgatar, né? Eu conheço e eu vou falar com ele. Então, assim, quer dizer, ele não quis, né? Mesmo vendo que Ruth era uma mulher, né, diferente, mesmo vendo as qualidades de Ruth, abençoando, provendo na vida dela, né? Já fazendo o papel de marido, né? Sem ser o marido, mas ele sabia o que era correto, né? Então, assim, ele era um homem correto. Isso também era outra característica dele, né? E aí, ele foi falar com esse outro parente mais próximo, né? E aí? Foi falar com esse outro parente mais próximo, o que esse outro parente respondeu para ele? Esse outro parente, eu até brinquei com ele, Diane, assim, ele teve a oportunidade de ouro nas mãos dele e lançou fora. Ele Mas dispensou. assim, o interessante é que Boaz, ele foi para o lugar onde ele pudesse encontrar o parente. Para onde que ele foi? Para a porta do arraial da cidade, que era o lugar dos encontros, né? Então ele se posicionou, igual você disse, porque ele sabia que ali ele obteria a resposta, né? E ele conhecia tanto o coração desse que era, vamos dizer assim, que possuía o direito de resgatar a Ruth, que ele não só foi para lá, ele pegou testemunhas, porque conhecendo aquele homem, né, que ia ter mais interesse no dinheiro, porque o Deus dele era o dinheiro, né, do que em resgatar aquelas mulheres, né? Porque não era só as mulheres, ele teria direito nas terras também, não é verdade? Nas terras que pertenciam a ele. Então isso custaria alguma coisa para ele, né, amor? Sim, ele teria um benefício, mas ele também, abre aspas, teria, né, um custo para ele. Isso tudo, né? E aí ele teve interesse, gente? No capítulo 4, aqui, ó, a partir no versículo 4 também fala, pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu.
E assim que Boaz falou isso com ele, ele falou, eu a resgatarei, porque ele falou da propriedade. Aí ele teve interesse. Agora no 5, o que ele responde? Aí no 5, Boaz falou pra ele o seguinte, ó, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. E aí o resgatador quis? Aí ele falou o seguinte, ó, nesse caso não poderei resgatá-lo. Voltou atrás, porque Abriu o coração mão, né? dele se revelou Abriu naquele mão, momento, né? O coração revelou isso aí. Ele estava de olho, né, na propriedade, não em O resgatar. interesse dele era outro, né? Ele estava vendo um benefício, né? Achando que não custaria nada para ele. E a gente entende que o coração de Boaz era completamente contrário, porque Sim. Boaz ele já tinha propriedade, ele já tinha, né, colheita, ele já tinha o que ele precisava, né, de provisão de financeira. Ele queria realmente resgatar a Ruth, né? É verdade. E foi o que ele fez, né? E aí? Eu tô querendo lembrar aqui o valor, porque Boaz ele paga um valor também, né? Para esse que tinha o direito, né? Para que ele pudesse ficar agora com. A gente vê que com Ruth, com as terras, com Noemi, quando ele resgata, então houve um investimento Então também. ele comprou o direito, vamos dizer assim. Houve um né? investimento por parte dele, né? Gente, isso me lembra tanto Jesus, né? É isso Jesus aí. foi o nosso resgatador e houve um preço a ser pago, né? Ele pagou o preço de sangue para que nós tivéssemos direito a esse resgate. E em amor ele nos resgatou, né? Então Boaz ele faz uma alusão aí a Jesus nos resgatando da nossa condição de estrangeiro, né? E nos posicionando. E aí eu entendo que nesse processo, né, Deus também foi curando Noemi, né? Eu acho que Ruth trouxe esperança nova para Noemi. Noemi, nesse tempo, ela já não estava tão amarga mais, né? Ela começou a ter quem direcionar, ela começou a ter Ruth, ela começou a ter esperança naquela vida nova que se iniciava ali, né? A partir daquele resgate. E aí a gente vê, né, que Boaz se casa com Ruth. E a palavra é muito clara, fala, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Você vê que eles fazem tudo da maneira correta, no tempo correto, né? Eu entendo, eu aprendo muito com Ruth. Assim, quando a gente segue aquilo que Deus nos ensina através da palavra para nossa proteção. É para que a gente usufrua do melhor. Né? Muitas vezes a gente fala, é proibição daqui, é proibição. Não, queridos. Isso é proteção, né? Deus nos protege porque Ele quer nos abençoar. Então, assim, eu entendo isso, que como Ruth e Boaz fizeram tudo, né, da maneira correta, Ruth engravidou, né? E as mulheres disseram a Noemi, no capítulo 4, versículo 14, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa linda, gente. Então voltou a esperança, né? O sorriso a Noemi. A gente percebe que nesse tempo, né? Fala que ela pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Então a gente percebe que com tudo isso, né? O propósito continuou, né? O propósito era o mesmo. E Noemi continuou investindo na vida agora de quem? Do neto, né? Ele continuou posicionando. E quem que foi esse neto, gente? Quem foi ele? Chique. Obed, né? Quem foi Obed, né? Somente o Obed. Quem Obed, foi pai de Pai de Jessé. E Jessé, pai de... gerou Davi. Né? E A gente vê então a Ruth dando a continuidade em uma geração, né? Se Ruth volta ao passado, né? Se Ruth resolve seguir órfã, seguir né? as suas práticas antigas, né? Ela não teria nessa genealogia, né? A importância de a gente ouvir, né? Como eu falei, né? O caráter que aquela família passou para Ruth, ela entendeu em Deus e seguiu em frente, né? Aquela família, porque a ponto dela largar tudo para trás, né? E honrar sua sogra, né? E chegar, né, a ponto de casar com Boaz, ter mais uma família, né? E gerar dar continuidade na geração da família. A gente percebe a confiança dela em Deus, né? Assim, no nosso Deus. A gente percebe a confiança em Ruth, porque
em nenhum momento fala que ela duvidava, fala que ela reclamava, né? Eu achei muito interessante, né? E eu percebo, né, Ruth aprendendo com quem? Com Noemi, né? Eu vejo o discipulado na vida das duas. Ela conseguiu passar essa confiança para Ruth. Era mãe e filha mesmo, né, Liz? E esse posicionamento. E assim, né, já chegando no final dessa história bacana que nós podemos compartilhar aqui hoje, né? Fica a dica, né? O livro de Ruth é um livro bem curtinho, é um livro fácil de ser lido, né? São apenas 4 capítulos. E eu fiquei pensando, né? Que Ruth, ela era uma gentia, né? Ela não pertencia ao povo de Deus. A Eliane destacou aqui que via em Boaz um resgatador, assim como Jesus, né? Foi sobre nós, né? Aquele que nos enxertou na sua família, né? E a gente também, nós podemos nos alegrar que Jesus faz isso hoje, né? Ele nos tira dessa condição de gentio, daqueles que não conhecem a Deus, e nos enxerta na família dele, né? Olha só que história, né, bacana, né? Todo um enredo num começo, né, triste, mas a gente vê um Deus amoroso, que em todo tempo esteve cuidando, né, daquelas mulheres, cuidando de Ruth, né? E a gente vendo o posicionamento de Ruth, e agora a gente vê, né, um final, né, abençoador, podendo agora ser parte da genealogia de Jesus. E a gente entende com isso, né, Onésimo, que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o propósito continua o mesmo, né? Mesmo que a gente perceba que a situação está difícil, o propósito não muda, né? Então, assim, para mim e para você, Deus tem um propósito. Mesmo que hoje você não consiga ir de casa enxergar o cumprimento desse propósito na sua vida, você fala, nossa, está tudo errado, estou num momento de luto, estou num momento de enfermidade, estou num momento de crise financeira, mas o nosso Deus não trabalha nas circunstâncias, né? Nosso Deus não trabalha na minha e na sua necessidade, Ele trabalha no cumprimento de um propósito. Então, assim, que nós sejamos firmes, né? Nesse Deus momento. muda a direção, mas não muda o propósito, né? É verdade. Então fica a dica, né? Ouça a voz de Deus. Noemi ouviu a voz de Deus, era tempo de retornar, e retornou, e a sua sorte foi mudada. Então, o que é importante? Ouvir a voz de Deus. Guarde isso, em todo tempo Deus é bom. Amém. Amém? Beijo, Valeu, queridos. galera. Forte abraço. Fé Tchau, que Casais se tchau. despede, um grande abraço, um beijão no coração. Tchau, tchau. Olá, galera, nós queremos falar com você apaixonado, você casal casado, casal de namorado, casal de noivo, todos apaixonados, né, Liz? verdade. Então, nós vamos ter um especial, não vai ser um café com casais, vai ser um jantar com casais, especial do Dia dos Namorados, E né? vai rolar até receita, né, gente? Vai rolar receitinha, a gente vai cozinhar junto com vocês, né? Falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus enquanto a gente prepara aquele jantar maravilhoso. Verdade. Nesse tempo a gente quer inspirar vocês, tá? Nós estamos em tempo de quarentena, então nós vamos ter uma receitinha bacana que você se inspire também com seu esposo, né? Com seu namorado, está fazendo aí uma comidinha gostosa, né? E ter um momento a dois bacana. Vai ser um tempo bem legal, a gente aguarda vocês, tá?